Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que passaram essa semana? Pois é, para quem não me acompanha, me acompanha apenas pelo YouTube, sim, torço muito, sou um grande torcedor fanático pelo futebol italiano, pela seleção italiana, e nessa semana resolvi prestar essa homenagem para a infelicidade que a Itália passou ao perder para a Macedônia por 1-0 nas eliminatórias da Copa e ficar de fora pela primeira vez na sua história da segunda Copa do Mundo seguida. Nunca antes na história a seleção da Itália ficou de fora de duas Copas do Mundo de maneiras consecutivas. Conseguiu, não ficou de fora da Copa de 2018 e agora fica de fora também da Copa de 2022 no Catar. Meus queridos, doloroso, né? A Itália teve 32 chutes no gol, apenas 5 no alvo, 5 defesas do goleiro. Mas é isso, futebol tem nessas coisas. Vamos conversar então agora de Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, campeonatos regionais aqui do nosso Brasilzão. Vamos lá, vamos embora, vamos alegrar esse aqui, vamos embora. Meus queridos, tivemos muitos jogos no meio de semana, jogos das principais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou começar com vocês agora de jeito mais diferente do habitual. Eu acho que vocês já estão cansados de saber questão de como que foi o jogo, etc. Eu vou agora projetar para esse final de semana. Muitos desses times vão ter as suas decisões nessa fase, né, nesse final de semana, de final, semifinais. Então eu vou mais que projetar do que falar muito do que aconteceu no jogo. Fechou? Combinado? Bora lá então. O São Paulo venceu por 4-1 o São Bernardo nas quartas de final, saiu perdendo, né, com o gol do Davó, mas logo virou com o Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Marquinhos e o Caleri. O jogo do São Paulo foi um pouquinho perigoso, eu diria. O time perdeu muitas oportunidades, faltou aquele cara do meio de campo para armar jogadas pelo meio. Você pode perceber que no jogo a bola pouco chegou no Luciano, pouco chegou no Caleri. Quando chegou o Caleri conseguiu converter no gol, é claro. Mas era um outro contexto de jogo, né? O São Bernardo já estava com 1 a menos, já estava 3-1 para a equipe do São Paulo, o placar praticamente definido. Então as condições ali do jogo propiciaram para que o Caleri ficasse sozinho dentro da área, e numa bola enfiada pelo meio. Mas como costumeiramente vem sendo difícil o São Paulo criar essas jogadas. Desde o Campeonato Paulista a gente tá vindo falando aqui com vocês da dificuldade do time de criar jogadas pelo meio, né? Teve uma partida do Campeonato Paulista que o time jogou 52 vezes a bola na área. Isso é válido, isso tem que acontecer, é uma das alternativas que o técnico pode encontrar para sua equipe, mas não tem que ser usado à torta e à direito durante todo o jogo, né? Isso eu acho que tem que ser assim, uma jogada, mas não do jogo inteiro. Você tem que ter essa jogada junto com outras. Uma jogada pelo meio, uma jogada de cobrança de falta, uma jogada ensaiada num escanteio. Então, acho que o Rogério precisa encontrar mais essa diversidade para o time do São Paulo, principalmente na partida contra o Corinthians, que vai ser a próxima partida, né? A semifinal do Campeonato Paulista. Vamos então pular duas partidas e vamos falar da partida do Corinthians. O Corinthians empatou em casa em 1-1 com o Guarani, isso mesmo. O gol do Corinthians foi do Gil e o gol do Guarani no segundo tempo com o zagueirão João Vitor. Nos pênaltis, ficou 7-6 para o Corinthians. O Cássio, o único pênalti perdido foi na defesa do Cássio, né, nas cobranças alternativas. Então o Corinthians classificou para as quartas de final para enfrentar a equipe do São Paulo. Por conta do placar, joga no Morumbi. Se tivesse vencido por 2 gols, teria jogado na Neoquímica. Mas assim, meus queridos, eu acho que o jogo do Corinthians foi mais perigoso que o jogo do São Paulo. Muito pela falta de criatividade também. Eu acho que as duas equipes que vão jogar agora no domingo, São Paulo e Corinthians, são duas equipes que pouco criam pelo meio. Porém, o Corinthians tem um nome muito forte no meio de campo, que é o Renato Augusto. Esse sim cria, desarma, arma jogadas do contra-ataque. Não necessariamente ele que dá o último passe, então ele cria jogadas, situações em que o companheiro vai dar o último passe. Nem sempre o companheiro tem a mesma qualidade, mas ele cria essa oportunidade. É diferente do São Paulo, que não tem esse cara no meio de campo. O São Paulo jogou com o Pablo Maia, jogou com o Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Igor Gomes no meio de semana agora. Então, acho que esses nomes aí vão dar uma vantagem um pouco maior para o Corinthians tá podendo classificar em cima do São Paulo, mesmo jogando no Morumbi e com torcida única. Acho que o Corinthians é favorito nessa questão. Muito pelo time mais experiente. O São Paulo, obviamente, tem um time atual campeão do Campeonato Paulista, mas acho que o Corinthians vai classificar em cima do São Paulo por conta desse conjunto da obra, desse meio de campo forte, né, com o Paulinho, Duqueiroz e o Renato Augusto, e um meio de campo rápido, com o Roger Guedes, com o William, e quando joga também o Mosquito ou mesmo o Gabriel Pereira. Fechou? Vamos falar agora das outras quartas de final.
Red Bull Bragantino 1, Santo André 0, gol do Arthur. É muito engraçado que os times se assemelham bastante. Corinthians e São Paulo não tem tanta criatividade assim pelo meio, e Red Bull Bragantino e Palmeiras classificaram jogando o mínimo do futebol que podiam. O Palmeiras classificou ganhando de 2-0 do Ituano, né, gols de Rafael Veiga e Rony, e foi dois jogos diferentes, eu acredito, mas muito semelhantes, porque nenhuma equipe dominou, sufocou o adversário, construiu o seu placar e a partir dali foi jogando conforme a partida ia demandando. O Palmeiras fez 1-0 logo no primeiro minuto de jogo, né, numa infelicidade do Kleberson, zagueiro do Ituano, colocou a mão na bola. Foi até engraçado porque ele coloca a mão muito alta na bola, numa cobrança de escanteio, o juiz marca pênalti. Rafael Veiga, 21 cobranças pelo Palmeiras, 21 gols. E aí o Palmeiras administrou o jogo, não recuou, não foi um time que recuou, ao contrário do Bragantino. O Bragantino sim recuou, esperou o Santo André sair, o Santo André não tem time para pressionar a equipe do Red Bull. Então foi aquele jogo, tipo assim, se fosse uma equipe mais qualificada do lado contra o Bragantino, provavelmente teria empatado ou virado. E a mesma coisa do Palmeiras, ou teria empatado ou teria virado o jogo em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Mas como era o Ituano, e o Ituano entrou com uma estratégia de linhas baixas, né, 5 zagueiros, enfim. Então o jogo foi mais fácil para o Palmeiras administrar do que para o Red Bull. O Red Bull até tomou alguns chutes no segundo tempo. Perdeu o Arthur no intervalo da partida com uma lesão na coxa, vai ficar de fora de 6 a 8 semanas. Mas é isso, a final é Red Bull e Palmeiras. Eu coloco o Palmeiras também como favorito para classificar para ir para a final, por conta do elenco, por conta de ter mais variedade do que o Red Bull. Mas, cabe lembrar que o Red Bull foi a única equipe que venceu o Palmeiras com a volta ao público no Allianz Parque. São duas equipes, uma delas é o Red Bull. Campeonato Mineiro, Caldense 0, Atlético Mineiro 2, 2 gols do Hulk. Jogo fácil, que vai ser fácil também no jogo da volta. Eu acho que o Atlético não vai passar susto no Campeonato Mineiro, vai conquistar essa taça, vai conquistar o Campeonato Mineiro também em cima do Cruzeiro, provavelmente, que vai classificar também para ir para a final. Mas o Atlético dominou o jogo, cara. Foi um jogo muito fácil pro Atlético, com todo respeito à equipe da Caldense. Mas o Atlético fez os gols quando quis, podia ter feito mais, podia ter pressionado mais, mas o time do Atlético vai se tornando um time muito mais cascudo, não é aquele time que vai atacando de maneira afobada, constrói seus gols de maneira muito mais tranquila, vai ganhando algumas táticas a mais, isso só enriquece o time. Tombense 3, América Mineiro 1, 2 gols do Vinícius Mingotti e Ciel fizeram os gols do Tombense, e Gustavo Marques fez o gol do América. Eu não entendi muito a estratégia de entrar com o time reserva do América para esse jogo de ida. A Copa Inconfidência, né, que é essa Copa que o América está disputando, diferentemente do Campeonato Mineiro que o Atlético está disputando, na minha opinião, com todo o respeito ao América, né, torci muito para o América classificar na fase de grupos da Libertadores, mas na minha opinião, é o único título que o América tinha chances claras de vencer. Você não coloca o América como favorito na Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até mesmo Sul-Americana, se ele for desclassificado. Você não coloca ele com esse favoritismo todo. Mas é claro, pode conquistar, pode dar uma zebra, infelizmente é uma zebra, mas ele pode sim dar uma zebra. Mas é muito difícil, então o time poderia ter ido com um time a mais, poderia ter ido fazer esse resultado fora de casa, voltar para dentro de casa e aí sim ter poupado alguns titulares, mas não, o técnico preferiu jogar com o time titular, time reserva, perdão, e volta com 2 gols de desvantagem, tendo que virar o jogo agora no Independência. Vou falar de Campeonato Gaúcho. O Gaúcho se despediu na rede contra o Daro. Não vamos ter cobertura da final, infelizmente, porque nenhum clube da Série A avançou até a final. No caso, o Inter foi eliminado pelo Grêmio, muito mais pela partida de ida do que pela partida de volta. A partida de volta, pouca coisa aconteceu de futebol, poucas oportunidades tivemos na partida. O Tyson marcou um belíssimo gol, um golaço, um gol digno de Puskás. Foi um lindo chute que ele deu na bola. Mas a partida, novamente, fica marcada por agressões da torcida, agressões de jogadores, agressões com pessoas que estavam trabalhando na arena do Grêmio. Então, assim, o futebol gaúcho, cara, vai de mal a pior, vai afundando cada vez mais, vai mostrando como é um futebol parado da década dos anos 90, dos anos 2000. Ah, mas o Grêmio acabou de ser campeão da Libertadores, foi campeão em 2017, tá, mas... Sabe, tipo, depois disso, o Grêmio criou essa estigma de time imponente, enfim, é N coisa que eu posso estar falando pra vocês que não cabe agora, sabe? Eu acho que como a gente tá analisando os jogos, mas fica essa reflexão pra Federação Gaúcha e pros principais clubes. Os times do Rio Grande do Sul são gigantescos, o Grêmio, o Inter, são grandes, são gigantes, que podem se unir e melhorar muito o futebol gaúcho.
que tá, meus amigos, assistir o jogo dos três, Juventude, Inter e Grêmio, é pagar promessa. Vamos falar então do Campeonato Goiano. O Vila Nova empatou em 1 com o Atlético no jogo de volta. O Atlético tinha vencido por 2-1. 3-2, perdão. E aí, com o placar, ficou em 4-3 para o Atlético Goianiense. O gol do Dragão foi de Wellington Rato e Rubens fez o gol do Vila Nova. E aí no Goiás também, o Goiás perdeu por 3-2 para a equipe do Iporá lá no Serrinha. Gols de Regis, Potiguar, Douglas e Lídio para o time visitante. E Pedro Raul e Robson Contra para a equipe do Esmeraldino. Cara, a final vai ser muito interessante, porque vai ser uma trocação muito boa. O Atlético Goianiense é um time muito bom ofensivamente, melhor defensivamente. E o Goiás é um time excelente do meio de campo para frente, joga muito bem, tá muito bem entrosado a equipe. Tanto o Pedro Raul quanto o Nicolas estão jogando muito bem. O próprio Vinícius, moleque que foi revelado pelo Palmeiras, também está jogando muita bola. Então vai ser uma final muito interessante para a gente assistir. Claro, acho que o Goiás está um pouquinho na frente por conta do sistema de ataque, então acho que o Goiás pode ser campeão goiano, mas é claro, jogo de ida e volta. E o Atlético, cara, precisa ainda chegar na temporada. O Atlético não chegou ainda na temporada, sabe? Aquele time que, pô, você fala, nossa, tá jogando muito bem, como o próprio Goiás, o Cuiabá também tá jogando muito bem nessa temporada. Então a gente não tem muita definição, assim, de como o time vai estar. Ele tá ainda naquele, tipo, tá ganhando ritmo, sabe? Então não entrou ainda dentro de campo. Campeonato Paranaense. Atlético Paranaense 1, Coritiba 2, 2 gols do Aleph Manga e Terans fez o gol do Furacão. Cara, o jogo foi muito interessante também. Todos os 3 gols foram marcados na primeira etapa. O Aleph Manga jogou muito bem, fez 2 gols, obviamente, né? Então, querendo ou não, é o nome da partida. Mas eu acho que o Coritiba foi mais time jogando contra o Furacão. Mais entrosado, mais tempo, né, jogando dentro de campo ali, dos jogadores. Então, acho que isso favoreceu muito a equipe do Coxa Branca. Claro, vai ter o jogo de volta, né, para saber quem vai para a final do Paranaense. Mas eu acho que o Coritiba tem uma vantagem um pouquinho grande, assim. O Atlético precisa virar lá no Couto Pereira, fazer 2 gols. É possível? Muito possível. Mas o time encontra muita dificuldade no sistema ofensivo atualmente. Perdeu o Renato Kaiser, perdeu jogadores importantes no meio de campo para frente. E então vem sofrendo. Aconteceu um entrosamento entre Pablo, entre Terans, entre o próprio Rômulo, o moleque que jogou muito bem no início do Campeonato Paranaense. Então vamos ver como que vai acontecer as coisas aí com o Furacão. Copa do Nordeste, Fortaleza 5, Atlético Bahia 1. Gols de Renato Kaiser 2 vezes. Moisés, Silvio Romero e Hércules para o Leão do Pici. E Cezinha fez o gol do Bahia. Cara, é impressionante como o Fortaleza sobra diante de todos os times do Nordeste. Você pega lá do Piauí ao sul da Bahia, todos os times. O Fortaleza é o que tá mais jogando bem. E vai surpreender na Libertadores, vai surpreender no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, no que disputar, vai surpreender, porque o time está sendo muito bem comandado pelo Vojvoda, está sendo muito bem jogado ali pelos jogadores que estão à disposição. Perdeu o David, perdeu alguns outros jogadores, mas está jogando muita bola. Isso é muito bom. Isso é bom para nós que vamos assistir, isso é bom para os jogadores que vão poder desempenhar um ótimo papel dentro de campo. E, cara, o Fortaleza sobra até em relação aos rivais regionais. O Ceará ficou em 0x0 com o CRB, foi eliminado nos pênaltis por 3x4, né? 4x3 pro CRB. E, cara, é ridículo você assistir um jogo do Ceará. Eu assisti o jogo do Ceará contra o CRB. As oportunidades que o Ceará perdia era de não acreditar, era de sei lá, deixar o cabelo em pé. E não tem como dar desculpa que foi o gramado, porque o Fortaleza jogou no mesmo gramado que o Ceará e goleou por 5x1 e o Ceará ficou no 0x0. Então, assim, o Fortaleza, na minha opinião, será o vencedor da Copa do Nordeste. Não tem outra equipe hoje no papel jogando bola. Lógico que é uma partida única agora contra o Náutico, tudo pode acontecer. Mas hoje não tem uma equipe que jogue mais do que o Fortaleza dentro ali da goma do Nordeste. Podemos falar aí de Flamengo, Red Bull, Palmeiras, Atlético, talvez ali um Corinthians, São Paulo pode acabar arrancando alguns pontinhos do Fortaleza. Mas hoje, no futebol do nordestino, o Fortaleza sobra muito de todos os seus rivais. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito sua presença aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se ainda não segue no Instagram, por favor, vai lá, segue a gente rapidinho. Você fica por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, das principais equipes, das principais torneios. E ó, tá chegando a Libertadores, hein? Tá chegando, tá batendo na porta a Copa Libertadores da América. Um abração, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.